ainda não veio à tona, né? Doutor Ítalo. Posso fazer uma pergunta para o doutor Ítalo? Pode. O doutor Ítalo, primeiro eu agradecer aí pela sua coragem, né, de vir a público. Você comentou aí que não é fácil vir, tem ameaça, tem chacota, ainda mais você sendo a pessoa que é um neurocirurgião conceituado não só de Varginha, mas da região, e que, portanto, tem que ter a sua credibilidade em dia, porque você lida diretamente com o público e a tua profissão está diretamente ligada à tua credibilidade, né? Então, parabéns pela coragem de vir a público para falar desse assunto. E isso incentiva, claro, outras pessoas também igualmente sérias como você a virem também. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o seu conto, né, que é uma ficção que você escreveu, sobre o conto da Universal, que é um conto muito legal. O doutor Ítalo é um cara que adora xadrez, né, praticando xadrez, e tem tudo a ver com o neurocirurgião, né, porque o xadrez é uma coisa que estimula, de fato, o cérebro, né. E nesse conto Universal foi feito anos antes do doutor Ítalo vir a público, foi 2023, se eu não estou enganado, em que no conto Universal, claro, existe uma simulação de um jogo de xadrez, é como se os seres que vieram em Varginha jogassem com os humanos, e como que seria isso, né? Então tem essa questão de ficção e de colocando a parte real do xadrez e umas outras coisas, regras inventadas, etc. Eu recomendo, inclusive, o pessoal procurar no Google e bota o Conto Universal para vocês verem, que é bem interessante. Mas tem algumas coisas ali, doutor Ítalo, que são interessantes no sentido do caso em si. Por exemplo, nesse conto você comenta que seriam 3 criaturas, uma das criaturas era menor e as 2 outras eram maiores, e tinha uma que estava meio perdida porque estaria com o seu GPS, entre aspas, em mau funcionamento, e você dá detalhes, inclusive, nesse conto, do que seria a estrutura fisiológica da criatura. Você fala dos 3 canais que ela tinha, que seriam, entre aspas, os chifres que as pessoas comentavam, e que poderiam ser receptores, né? Que a gente vê tanto em animais, né? Vários animais seguiam pelo campo magnético. Enfim, eu queria saber desse conto, se ele é totalmente uma ficção científica, ou se de fato você quis colocar ali, existe algo de realidade em que você diretamente ou indiretamente, uma coisa que você ouviu, você quis revelar por meio desse conto, já que foi anos antes de você vir a público. Boa pergunta. A questão maior aí era... Quando a gente estuda estuda linguística, né? A nossa fala, ela tem 2 movimentos para você entender o sentido do que está sendo dito. Chama ação e retroação. Não adianta só você... A gente não se baseia só nas últimas palavras. Você precisa ir voltando para poder ter o sentido. Eu vou fazer um joguinho rápido. Eu vou falando palavras e vocês vão pensando. A casa. Pensaram? Sim. Vou falar outra. Verde. Mudou a primeira casa? Mudou. É um bairro de São Paulo. Mudou tudo? Tudo. Então, porque a língua você precisa ler ação e retroação para dar sentido. Eu percebia que ele sabia o que eu ia falar. Eu não precisava dizer. Ele já tinha entendido o que eu ia falar. Não estou dizendo que era telepatia, não estou querendo deixar a coisa mística, mas, inclusive, no jogo, eu falo que o primeiro lance eu apenas falei, porque ele já sabia o que ia fazer. Basicamente era isso, que eram 3, e a gente ouvia falar, hoje eu ouvi falar que eram 6, né? Eu vi um. Mas aí, nessa época, eu já conhecia a história das meninas, eu já conhecia a história do Marcos, eu já conhecia a história de todas as pessoas, os ufólogos, né? Então, eu fui acrescentando para dar um pouquinho mais de sentido no que eu estava escrevendo, né? Porque é angustiante. Onde eu ando, graças a Deus, aqui na cidade, a grande maioria das pessoas me tratam muito bem. O problema são os religiosos, que acham que a gente está inventando coisa. Como é que eu posso falar que era um anjo se eu nunca vi anjo? A gente vê anjo em quadro, né? Quadros, desenhos, né? Relatos, né? Então, mas a maioria das pessoas não só gostam do que eu falei, mas eu ouço histórias de ET o dia inteiro. As pessoas me contam coisas. Hoje mesmo me contou que viu um triângulo no ar. O triângulo mudava de cor. Quer dizer, onde eu vou, as pessoas contam, mas é o medo do ridículo, né? É o medo do ridículo.
Ítalo, você Doutor viu Ítalo, esse? posso perguntar uma coisa também? Claro. Pode. Naquela época, em 96, o diretor dos dois hospitais, se não me falha a memória, era o Adilson Uzier Leite, né? E aí, quando a gente estava pesquisando e tudo mais, ele Sim. teve acesso a esse tipo de coisa. Ele sabia de tudo que aconteceu, as Isso é criaturas ótimo. que passaram, né? E o Adilson, ele já faleceu, né? E parece que ele queria, ele queria revelar antes do falecimento dele, mas não houve tempo hábil dele falar isso. Em algum momento vocês dois chegaram a conversar sobre Não. isso? O Adilson foi diretor do regional e foi um dos diretores da Unimed. Pessoa maravilhosa que ajudou a arrumar muito hospital, mas a gente não conversávamos sobre isso. Passava por ridículo, perdia até o emprego. Então não podia conversar. E aí eu queria que você olhasse. Esse aqui é um desenho que o enfermeiro do Humanitas fez, se é parecido com o que você viu. Perfeitamente, perfeitamente. E eu tenho... Ô Edson, Oi. essas coisas na cabeça são chifres, são saliências, o que são? É umas protuberâncias, né? Uns calombinhos que Sim, tinha não é na chifre, criatura. não. São Não é protuberâncias. chifre. E tem Mas outro. na mesma cor da pele? Sim. Na mesma cor. Tá. Aqui é uma carta que eu recebi de um militar no dia 22 de julho de 96. Está aqui a data. E aqui ele conta de umas operações pente fino que foi feito no Rio Verde. E ele desenhou a criatura também. Era algo parecido com isso? Perfeitamente. Sim, senhor. Era isso. Sim, senhor. Só que o olho que tinha essa variação que era mais para lilás, né? Eles fazem o olho assim, e o meu era mais inclinado assim. Mas como eles falam, eram 6, é mais como estar atrás de você. Mas esses bonequinhos atrás de você, o olho mais... Mais Isso. puxado, né? E como falam que eram vários, né? Então, aí você falou de 3, aí foi um aumento que o senhor fez no conto. Agora, por que a variação de altura? Uns baixinhos... É o que contavam aqui, né? Que tinha aqui. Pequeno e tinha... eu fiz só um que parecia uma criança de uns 7 anos, né? Eles dizem que tinha um que era muito, muito jovem. Alguns falam que era uma família, né? Que eu examinei um macho. Me perguntaram lá nos Estados Unidos se tinha genitália. Eu não vi genitália. Certo? E o doutor Ítalo, eu vou nessa linha do Edson, que você comentou do tamanho. É interessante você falar isso porque você ouviu, né? Obviamente você só teve contato com uma, mas você ouviu aí histórias demais, né? Tem um relato de um bombeiro em que o bombeiro fala justamente que uma das criaturas teria 60 centímetros. Isso causou uma grande discussão na época, porque falam, será que esse cara está inventando e tal? E sendo que pode ser essa questão de ter criaturas de múltiplas alturas, né? Em relação ainda a essa questão, eu queria colocar ainda no conto, você menciona a questão que a criatura estaria com GPS perdida, que ela teria pressão intracraniana muito elevada. Isso iria de encontro com aquela questão que você colocou, que talvez tivessem colocado uma válvula na criatura, para justamente aliviar a pressão intracraniana, né? Você consegue falar um pouco desse detalhe, do procedimento que foi feito, e se de fato poderia ter sido algo nesse sentido, de justamente aliviar a pressão intracraniana dela? Sim. Eu acredito, quando eu vi o filme, quando eu entrei naquela sala e vi o filme, no filme não tinha material todo para colocar uma válvula, e era uma sala improvisada. Eu acredito que ele não tenha colocado uma válvula. Eu acredito que ele tenha dado alguns pontos, porque tinha um porta-agulha, uma cuba-rim, é uma cuba em forma de rim mesmo, chama cuba-rim. E no filme eu vi. E vi um porta-agulha. Esses porta-agulha, eles têm uma ponta dourada. Sabe? Estava bem evidente no filme. Na hora que eu vi o ser, não tinha nada ali. Quer dizer, eu não sei quem filmou, né? Então, eu acredito que não tenha colocado uma válvula. Eu acho que ele tenha dado alguns pontos, né?
na criatura. E uma coisa que o rapaz não está entre a gente hoje, né? Ele sempre comenta, o Edson deve saber, que o alien, eles seguiam o rio, né? Eles seguiam a água. Porque eu vou contar mais um caso em um minuto, pode? Claro, doutor Ítalo. Um tempo antes disso, eu estava no hospital com mais 2 colegas, inclusive o Otacílio estava junto e o Domingos. Sábado de manhã, 9 horas da manhã, chegaram 4 pessoas com queimadura. O que aconteceu? A essa hora da manhã, 9 horas da manhã, não tomaram sol. Não deu tempo para tomar sol, para ficar com queimadura. Pois é, doutor. Nós estávamos dentro de um carro, em Córrego do Ouro, à noite, quando nós fomos entrar no sítio, veio como se fosse um Opala na nossa direção, parecia que ia bater, flutuou, ficou em cima do carro, a porta travou, o carro morreu, um calor infernal. Dali a pouco ele saiu do lado, ficou em cima de um lago, aspirou toda a água do lago. Em segundos, os cachorros latindo, e foi embora. Por que 4 pessoas vão chegar às 9 horas da manhã contando a mesma história num hospital? Ninguém que sabe disso, o Otacílio deve lembrar disso. Por que ia contar uma história dessa? Quer dizer, acho que eles vêm muito atrás de água. E uma outra coisa, aproveitando aqui a minha hora de falar, a TV japonesa me entrevistou 4 horas, a TV Fuji. Para eles não é extraterrestre, para ele é o homem do futuro que veio. Eles falam, doutor, a evolução do ser humano cada vez mais precisa de cabeça maior e os braços não precisam, ele não faz mais esforço. Até a própria comida é muito mais pastosa, não tem esforço físico. Então o homem do futuro vai ser igual o senhor está descrevendo. Tudo que eu falava, eles olhavam entre eles e falavam assim, é o homem do futuro. É o homem do futuro. Quer dizer, uma outra, eu não sei julgar isso, eu só estou contando como eles me falaram, né? Ô, Vilela, eu vou ter que sair para um compromisso, eu tinha avisado a Andréa Fabi. Posso fazer só uma última pergunta? Mas exatamente isso que eu ia falar, já que você vai sair, a regra é, manda uma pergunta e saia, e já agradecimento demais, cara, você é muito parceiro e sempre acrescentando demais aqui nas lives. Obrigado, e manda a pergunta então e corre para lá para o seu compromisso, vamos lá. Tá, eu queria saber, doutor Ítalo, se algum detalhe que ele ouviu de forma indireta, ou seja, que ele não foi testemunha, mas que ele teria ouvido de forma indireta, claro, sem mencionar quem falou para ele, sejam médicos, sejam outras pessoas, militares, etc., nesse tempo, que falem mais detalhes do que aconteceu, seja em relação às criaturas ou outros detalhes que ele possa comentar, e se ele acha que algum dia, a gente sabe que tem vários médicos em Varginha, cada um tem um pedacinho dessa verdade, se ele acredita que um dia possa haver uma reunião desses médicos e eles possam vir a público para poder, outros médicos além do senhor, para falar o que sabem. 2 coisas. Uma, o doutor Cesário é um médico que diz que viu lá no Humanitas. Quando estávamos reunidos todos na casa do doutor Armando, o James fez uma pergunta se o Cesário fala que não viu, mas na hora que o James perguntou assim, ele estava com alguma roupa, com alguma coisa, o Cesário fez assim. Na verdade, desculpa, na verdade... Você estava lá, né? O Cesário vai ficar bravo, hein, doutor? Você estava lá, estava? Tava. Então. Ele foi o sobrinho do Janine que perguntou, né, se estava apertado. Isso. Se estava apertado o ser, né? E aí ele falou que não. E uma outra é que o técnico de raio-x aqui, não vou falar o nome, ele me disse que levaram uma caixa no raio-x do hospital para ele fazer radiografia e não podia abrir a caixa. Ele falou, mas eu vou fazer um raio-x de uma caixa? Eu falei, faço o raio-x da caixa. E você acha que pode acontecer essa reunião, doutor Ítalo? Nós fizemos um tipo de uma reunião dessa na casa do doutor Armando, né? Reunimos lá, mas o pessoal tem medo desses assuntos. Esse assunto aí não é fácil falar. As pessoas podem cair em discreto. Eu, felizmente, não caí, graças a Deus, mas corri o risco, sabe?
de quando você for trabalhar, alguém vai no consultório e fala, não vai naquele doido lá não, que já é neuro, todo neuro é meio doido, né? Vai falar que viu fantasma, fumou tudo, deve ser maconheiro, entendeu? Eles falam essas coisas, né? Então, não sei se vai encontrar pessoas que vão estar dispostas a falar, tem muito medo, né?